Fala galera desse canal maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar como choque elétrico, como atender, como fazer o procedimento de segurança, quais as possíveis ocorrências que você pode ter nesse tipo de situação. Nós vamos focar aqui em choque elétrico de nível doméstico, tá bom? Para que todo mundo possa seguir uma mesma linha. Aguardo vocês até daqui a pouco, depois da nossa vinheta. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Maicon Rodrigo, sou proprietário da First Responder, uma empresa de treinamento. Nós estamos aqui para te ensinar como fazer um atendimento em relação ao choque elétrico. Bom gente, nesses 15 anos de sala de aula e alguns anos aí correndo na ambulância, a gente pôde aprender algumas coisas e eu quero compartilhar com você agora esse fator importante. Nós vamos focar aqui no choque elétrico na questão doméstica, ok? Mas isso não significa que você não pode utilizar esse mesmo princípio para atender os colegas dentro de uma empresa, por exemplo. Como eu atuo dentro de empresas por causa dos cursos de brigada de incêndio, isso daqui vale muito a pena porque isso ultrapassa as barreiras de qualquer lugar. Então, choque elétrico, seja ele industrial, seja ele de alta tensão, um poste, por exemplo, ou até mesmo um choque elétrico dentro de casa, os procedimentos que nós vamos fazer, eles são muito similares e muito parecidos. É claro que lá dentro da empresa, você vai ter alguém eletricista específico para isso, mas não vem o caso aqui agora. Os procedimentos, eles mudam por causa de questões de segurança, de normas de trabalho, enfim. Vamos lá, choque elétrico. A primeira coisa que você precisa fazer é lembrar que você não tem direito a se tornar uma vítima. Anote isso e preste atenção nessa informação. Porque uma vez que você precisa definir a sua segurança de cena, essa segurança de cena ela diz 3 princípios básicos. Você precisa identificar os riscos, isolar os riscos e eliminar eles, ok? Permitindo com que a cena esteja segura. E num choque elétrico, nós podemos ter alguns riscos. Por exemplo, nós podemos ainda ter uma vítima energizada. Então, qual que é a melhor maneira de você eliminar o risco? Desligando a energia, se for possível, ok? Não tem como você pegar um poste de iluminação pública ou energia pública e achar que você vai conseguir derrubar essa energia, não tem como. Então, esse princípio a gente já não consegue fazer aqui. Então, quando for um acidente de trânsito envolvendo o poste, a melhor situação que você pode fazer é pedir apoio para um 193, avisar que o carro está energizado e que tem risco de choque elétrico, e aí eles mesmos vão fazer o acionamento com a equipe de emergência de iluminação pública. Outro risco que é bom e é muito importante lembrar, se o piso está seco ou molhado. Lembre que água é um bom condutor de energia, então todo mundo pode receber uma descarga elétrica, ter um choque, se tiver conectado por água, alguma coisa nesse sentido. Então essa vítima já é vítima, ela já tomou o choque. Ela já teve a descarga, então ninguém mais ali naquela cena precisa sofrer com isso. Então é bem importante nós ficarmos atentos nesses 3 itens, isolar, eliminar e identificar os riscos, não necessariamente nessa ordem, mas você precisa lembrar disso. E é claro, você não pode se tornar uma vítima. A partir do momento que você está seguro, você pode continuar o atendimento. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, herói é aquele que volta para casa todo dia. Herói não usa, os heróis da vida real, eles não usam cueca por cima da calça e muito menos tem capa de super-homem, tá bom? Nem capa do Batman, nem máscara, beleza? Os nossos heróis de todos os dias, eles fazem atendimento pré-hospitalar todos os dias e voltam em segurança para sua casa. Então você que precisa fazer um atendimento, seja na rua, seja em casa, preste atenção na segurança de cena. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso e é importante, porque essa é uma parte principal aqui de todo o algoritmo do atendimento. A partir do momento que a cena está segura, que já não tem mais risco de choque elétrico para ninguém, aí sim nós vamos fazer uma avaliação visual da vítima. Em que sentido, Maicon? Nós vamos procurar lesões que possam ter um sangramento externo
que é prioridade, todo sangramento externo deve ser controlado o mais rápido possível, lembrando que essa avaliação aqui é uma abordagem inicial, então eu estou fazendo isso de maneira visual. Eu não encostei na vítima ainda, beleza? Então fiz o controle de hemorragia, avalie o nível de consciência. A pessoa está se mexendo ou não está se mexendo? Ela está acordada ou desacordada? Profissionais, inconsciente, inconsciente, consciente ou inconsciente, lúcido, orientado, tempo, espaço, ok? Vamos fazer aquela avaliação do nível de consciência, mas aqui é visual. Então, se ele já se mexe, é sinal que ele tem um nível de consciência razoável. O terceiro ponto é se ele respira, frequência respiratória. Aqui é avaliar se ele respira ou não, se há presença de respiração, porque esse fator do choque elétrico pode ter consequências graves, que a gente já vai explanar um pouquinho mais para frente, mas é importante avaliar se ele respira ou não. E o estado da pele, porque nós estamos fazendo isso de maneira visual. Então, uma pele pálida, por exemplo, um paciente pálido, ele pode me indicar aí ausência de pulso, uma pressão baixa, ele pode ter aí um sangramento interno que a gente não está enxergando, ele não apresenta sangramento externo, mas ele pode apresentar uma palidez ou até uma cianose labial, e aí esse paciente pode estar tendo uma hemorragia interna, tá bom? Então, a gente fica atento nesses quesitos aqui. E olha só como é importante. A partir do momento que eu sei que é um choque elétrico e eu fiz a avaliação da cena, simultaneamente eu tenho que pensar quais são as possíveis lesões que esse paciente está tendo. Então, nessa condição aqui, toda vítima de choque elétrico, a principal suspeita que ele pode me desenvolver são dois fatores primordiais. Primeiro, parada cardiorrespiratória, porque o choque elétrico ele altera o ritmo cardíaco, ele pode entrar em parada cardíaca e ele vai gerar queimaduras também. E essas queimaduras elas podem ser tanto de nível 1, grau 1 até grau 4. Nessa condição de queimaduras, na vítima de queimadura de choque elétrico, as queimaduras elas vão ser graves e normalmente elas vão ter um dano tecidual bem grave, bem profundo. Então nós temos que ficar atento na dor do paciente, como que vai ficar, se o membro está preservado ou não. É bem importante avaliar essas queimaduras aqui, porque na vítima de choque elétrico, ela vai ter sempre um ponto de entrada e um ponto de saída. Então, se a pessoa pega com a mão no objeto, ela bem provável vai ter queimadura na mão e esse ponto de saída vai ser um ponto que estiver encostado em algum outro lugar. A gente chama de ponto terra, tá bom? Esse ponto terra ele pode ser a ponta do pé, pode ser a axila, pode ser o outro braço, enfim. Não importa se passou da mão e saiu na axila. Ele teve uma descarga elétrica no corpo inteiro. Nós somos 60% água. Nosso corpo conduz muita energia. E aí, gente, que mora o problema, porque a PCR pode ser, sim, um fator determinante para essa vítima. Queimadura. Queimadura gera desidratação, gera lesão de nervo, gera lesão muscular e pode ser que esse paciente venha ficar inconsciente. Então, a queimadura, ela é uma situação, sim, mas o que é mais grave aqui, nós vamos chamar atenção para a PCR, que esse paciente vai estar sem respirar e sem pulso, tá? Ele não tem batimento cardíaco por causa da alteração do ritmo cardíaco do choque elétrico. Outras coisas que podem acontecer com esse paciente de choque elétrico. Ele pode ter uma projeção. Essa projeção ele pode ter um arco voltaico. Na hora que ele encosta no painel, ele pode desenvolver uma pancada e ser arremessado, ok? Depende da corrente que está passando naquele arco, naquele quadro, ou pode da voltagem que está acontecendo. Então tudo isso pode acontecer. Pode acontecer até queimadura de face, às vezes no painel pode explodir e vir no rosto dele. Ele pode ter queimadura de via aérea, ter sinais de queimadura nos cílios na sobrancelha do paciente, tá bom? Fica bem atento nessas condições aí. A projeção, ele vai gerar a queimadura da explosão e ele vai ser projetado. Essa projeção que ele faz, quando ele cai aqui no chão, ele pode ter trauma de coluna, trauma de crânio, trauma de coluna e outras lesões, como fraturas de braço, perna, enfim, ok? O TCE, que é trauma de crânio encefálico, e o TRM, que é trauma raquimedular, é os mais comuns acontecer numa projeção. Mas lembra de uma coisa, sempre que eu falo de cinética do trauma, ou biomecânica do trauma, ou física do trauma, chame do jeito que você quiser, quando a gente pensa nisso, os pacientes que são ejetados, aumenta o nível de lesão e a gravidade dele aumenta em 75%.
porque esse paciente aqui é grave demais. Não tem como a gente projetar e saber qual que foi o tipo de lesão que ele teve. Para vítimas ejetadas de carro, a taxa de óbito para essas vítimas chega a ser 6 vezes maior que uma pessoa que ficou presa dentro do carro. Então, quando você analisa todo o cenário, você está avaliando todo um contexto geral, beleza? Agora vamos lá. Vamos fazer o atendimento dessa vítima. Estou com a cena segura, fiz uma avaliação visual, eu tenho já uma previsão do que aconteceu, o meu cenário é muito aleatório, estou falando de choque elétrico, mas pode ser que ele esteja em altura, pode ser que ele estava no chão, então preciso que você use a sua imaginação, como eu também estou usando a minha aqui. Estou falando de maneira geral. E se você tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que a gente tenta explanar para você aí. Profissionais de saúde, na hora que atender esse paciente, vai fazer todo esse processo aqui, mas vão seguir o mnemônico mais comum, que é o que a maioria das pessoas utilizam, conhecido do PHTLS, que é o XABCD. Então vai tratar aquilo que mata primeiro esse paciente. Claro que nesse caso aqui, já foi feita aqui a avaliação, ele está seguro, preciso remover ele o mais rápido possível. E a gravidade dele. Então assim, um paciente, profissionais de saúde, um paciente que choque elétrico, inconsciente, não respira, ele está em parada cardiorrespiratória, ele vai ser manejado como vítima de trauma e PCR, ok? Uma PCR traumática. Então esse cara precisa sim, essa vítima precisa de reanimação cardiopulmonar, precisa de ventilação, precisa de oxigênio, vai precisar de acesso, vai precisar de drogas, vai precisar de unidade avançada. Então esses profissionais aqui, eles vão saber o que fazer, beleza? Eu acredito que aqui a gente não precisa explanar tanto, porque não é o intuito do vídeo. Eu separei em duas ações diferentes aqui, para que vocês possam entender que são coisas diferentes. O procedimento que um profissional de APH, um profissional de saúde realiza, o que a maioria das pessoas vão fazer como leigos. E aqui a gente vai lá, ó, leigos. O que você, leigo, que não entende nada de saúde, pode fazer num cenário de choque elétrico? Já falei sobre segurança de cena, já falei sobre o visual. Aqui vocês já fizeram a avaliação do nível de consciência, vocês vão ligar pedindo ajuda. Se consegue desligar a energia para acessar a fonte de energia, melhor ainda. Vamos pensar que enquanto ele está com a energia ligada nele, ele está tomando choque. Então desligar a fonte de energia é o principal fator aqui. Desligou a fonte de energia, eu não me aproximo ainda. A ideia é a gente estar seguro de que não tem mais fonte. Então, acalmar as pessoas, afastar as pessoas, os demais ali, é muito importante. É um fator que entra aqui, que é o isolamento, que eu até acabei de falar. Eu vou avaliar nível de consciência. Essa pessoa está consciente ou inconsciente? Pessoal, vítimas desacordadas, elas são graves. Então, eu preciso falar desse ponto aqui na ligação. Então, enquanto leigo, você vai avaliar nível de consciência e vai avaliar se ele responde ou se ele não responde. Ele respira, ele tem movimento de tórax, ele tem movimento de abdômen enquanto respira. Lembra? Outros vídeos, a gente já comentou sobre isso. A respiração aqui, ó, quanto maior ela for ou quanto menor ela for, também é mais grave, ok? Então é bem importante a gente avaliar esse padrão respiratório. E se esse paciente não respira, o que a gente faz? Se esse paciente não respira, eu preciso fazer reanimação cardiopulmonar. E aí a reanimação é aquela compressão no tórax que todo mundo já viu em algum episódio, em algum filme, alguma Missão Impossível, em algum programa do Chicago Fire, Grey's Anatomy. O pessoal já viu aí fazendo RCP, tá bom? RCP você precisa posicionar as mãos bem no meio do peito da vítima, um pouco abaixo dos mamilos, talvez, mas vai ficar bem no meio do externo, e aí você vai posicionar as duas mãos e vai fazer a compressão forte. O ritmo dessa compressão aqui é de 100 a 120 compressões por minuto, 2 minutos de compressão no mínimo para você reavaliar. Pessoal, aqui a gente não para não. Aqui você vai começar a fazer compressão e vai esperar até a chegada da equipe do resgate. Lembrando que aqui eu estou fazendo acionamento. Não é para ficar encostando na vítima à toa, beleza? Ah, mas ele está com o braço queimado e ele está com uma fratura na perna. Se ele não respira, essa situação de perna quebrada ou braço queimado não vai ser prioridade, tá bom? Agora, vamos lá, o paciente respira e ele está consciente respirando.
eu vou ligar para o serviço médico de urgência e vou falar, olha, o paciente tomou um choque elétrico, ele está consciente, orientado, ele sabe onde ele está ou ele está meio confuso. Ele respira? Sim, ele respira um pouco rápido ou um pouco lento, tá bom? Tem que avaliar isso. E vou avaliar e vou informar o que ele apresenta. Olha, ele tem um machucado na mão, ele tem uma queimadura grave na mão, ele foi projetado e bateu a cabeça, tem um corte na cabeça. Então é importante fazer esse acionamento desta maneira, falando para o serviço de resgate o que esse paciente desenvolveu. Beleza? Bom, gente, essa daqui é a dica de hoje e de como a gente consegue ajudar no choque elétrico. Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho ali para que você possa receber as notificações de quando tem canal novo. É sempre uma vez por semana que a gente lança um vídeo novo, bem atualizado, para que você possa aprender como atender vítimas. Lembra de uma coisa, emergência pode acontecer em qualquer lugar e você precisa estar preparado. Pode ser que alguém da sua família precise de você. Então venha com a gente, nós vamos ensinar você e compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente viveu aí nesses últimos 15 anos aprendendo e se desenvolvendo. Beleza? Um abraço, nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu, galera!